Filhos de Deus, uma boa noite com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você que tem estado conosco, nos acompanhando nessas transmissões ao vivo, nessa transmissão da Palavra de Deus. Eu quero pedir a Deus que Deus venha abençoar você, toda a sua casa nessa noite. Eu peço a Deus que Deus nos dê um final de quinta-feira abençoado. Já estamos caminhando para o final de mais um dia de trabalho, dia de labuta, de cansaço. Mas Deus é fiel para nos abençoar. Pois bem, eu quero fazer uma breve oração para que nós possamos entrar numa palavra reflexiva e sei que Deus nos dará entendimento, sabedoria e nós poderemos, em nome de Jesus, sair desta quinta-feira planejando uma sexta-feira abençoada na presença de Deus. Vamos orar a Deus? Querido Deus e soberano Pai, nesta noite, mais uma vez, eu peço, Senhor, sabedoria, discernimento, para que nós possamos, ó Deus, ministrar, sim, a Tua palavra, debaixo da unção e da graça do Deus Todo-Poderoso. Te peço, meu Pai, que o Senhor venha estender as Tuas mãos para abençoar a nossa vida, para colocar, ó Deus, Teus anjos acampados dentro de cada lar representado, empresas, ó Pai, talvez o trabalhador que está de volta para casa, alguns que estão agora indo para pegar no trabalho, Senhor, algumas pessoas que trabalham à noite. Eu quero pedir, meu Deus, tome em Tuas mãos, Senhor, os enfermeiros, médicos, ó Pai, plantonistas, quero entregar os vigias, meu Pai eterno. Eu peço, Deus, que nesta noite Teu Espírito Santo venha falar em cada coração, no coração desse homem e desta mulher que se encontra afastados, Deus, da Tua presença, mas que o Senhor possa nos sustentar, meu Pai, nos levantar com Teu poder, colocando a Tua presença sobre esta casa e decretando, meu Deus eterno, a vitória do povo de Deus no nome de Jesus. E só você que crê no poder de Deus, em milagres, você diga amém e você diga graças a Deus. Filhos eternos, eu vou estar fazendo uma oração profética com você no final dessa transmissão. Mas nesse momento eu quero te convidar, você que está em casa, você que está tranquilo agora, talvez você está voltando do seu trabalho ou de um curso, eu quero pedir a Deus que Deus te dê sabedoria. Talvez você estava procurando algo no seu celular e acabou encontrando aí o pastor Isaías agora nesse momento falando com você. A nossa igreja, Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, se encontra localizada na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente. Ali é o endereço Seu Milagre. Olha, nós não estamos tendo cultos normais, presenciais, mas eu estou dando ali atendimento espiritual. E amanhã, às 9 da manhã, estarei ali orando pela sua vida e às 7h30 da noite também. Eu quero convidar você que está sofrendo, que está precisando de uma oração, vem estar conosco amanhã, ou às 9 horas, eu quero ungir você, consagrar você. Estamos amanhã encerrando uma campanha, estarei ali entregando azeite santo para você levar para sua casa e até mesmo dar para uma pessoa que Deus vai tocar no teu coração e você vai poder ajudar alguém com esse azeite. Eu quero convidar você a meditar comigo numa palavra muito importante que Deus colocou em meu coração. Toda a palavra da Bíblia ela é extremamente importante, mas para essa noite em especial, Deus quer falar muito ao nosso coração. Eu quero fazer uma pergunta para você, obreiro. Eu quero fazer uma pergunta para você, pastor, missionário, membro de uma denominação. Como é que está a sua fé nesses últimos dias? Como você tem reagido a esse distanciamento da igreja, a esta falta de poder, esse desejo de estar dentro de uma igreja não pode, muitas das vezes. Como é que você tem reagido a tudo isso? Nós vamos à palavra de Deus porque eu entendo que o homem de Deus, que a mulher de Deus, o servo de Deus, ele tem um papel extremamente importante na igreja, nesse mundo que nós estamos vivendo. Deus não levantou a gente para a gente ser mais um no meio da multidão. Deus levantou a gente para a gente ser alguém responsável para fazer a obra, trazer a presença dele para esse mundo caótico que nós estamos vivendo. Então a palavra que Deus colocou em meu coração, ela está registrada no livro de 2 Reis, capítulo de número 6 e o versículo de número 8. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. A palavra de Deus ela diz assim para mim e para você em 2 Reis 6, a partir do versículo de número 8. E o rei da Síria
fazia guerra a Israel, e consultou com seu servo, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e o guardou dali não uma, nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te de que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta cidade, segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão ao seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu. E foram para seu senhor, e não entraram mais tropa de sírios na terra de Israel. E você que me ouve, você diga amém, você diga graças a Deus. Filhos eternos, presta bem atenção nesse incidente que houve, para que nós possamos, em nome de Jesus, começar uma jornada, uma caminhada só de ir à presença de Deus. Para que Deus levanta um profeta? Para que Deus levanta um levita? Para que Deus levanta um pastor, um missionário? Para que Deus levanta um apóstolo? Levanta um bispo? Não é apenas para estarem em cultos, dentro da igreja, cultos formais na igreja. Mas esses homens, nós que somos levantados por Deus, nós temos um papel de orar pela cidade, de vigiar pelas madrugadas, de clamar ao Senhor, de estar com os nossos olhos espirituais sempre abertos, para que Deus possa nos mostrar, nos revelar o que o adversário tem feito ou está tramando pelas nossas costas. A Bíblia fala para nós que Ben-Hadad, ele estava numa guerra contra Israel. Então Ben-Hadad, ele disse para os seus soldados: eu vou montar o meu acampamento em tal lugar, porque ali farei uma emboscada ao rei de Israel. Mas acontece que Eliseu, que estava em Israel, na oração, nas suas noites de oração, Deus revelava o que Ben-Hadad falava dentro do seu quarto de dormir. Então Eliseu chegou para o rei de Israel e disse: guarda-te de passar em tal lugar,
porque o rei da Síria ali está acampado para vos atacar. A Bíblia diz que o rei de Israel mandou verificar. E realmente houve livramento, não apenas uma nem duas, mas várias vezes Deus livrou o rei de Israel de um ataque do seu adversário. Então o rei da Síria ficou muito perturbado com aquilo e disse: eu estou fazendo uma estratégia dentro do meu quarto, eu estou conversando com os meus oficiais separado, eu queria saber quem de vocês aqui é um espião no nosso meio. Mas, amados, alguém ali conhecia Eliseu, alguém no exército inimigo, alguém no lugar, no meio dos sírios, sabia quem era Eliseu, sabia da autoridade, do poder, da unção que estava sobre a vida de Eliseu e de que nação ele era. Então essa pessoa tinha certeza: ó meu rei, não é nenhum espião, mas é o profeta Eliseu. Ele está recebendo revelações de tudo que o Senhor está fazendo lá no teu quarto de dormir. Tudo que o Senhor fala, Deus está revelando para Eliseu. Então, esse homem, Ben-Hadad, o rei da Síria, manda saber aonde é que está Eliseu. E alguém disse: ele está em Dotã. Ben-Hadad manda para lá um grande exército armado. Para prender quem? Para prender um homem. Para prender um profeta. Por que ele manda um grande exército? Porque ele não queria errar. Ele queria ter certeza que nada daria errado, que ele chegaria e prenderia aquele profeta. Cercaram a cidade durante a noite, e quando foi bem cedo, o servo de Eliseu acorda, e ele levanta, e quando ele sai e olha para o lado, para os altos, ele vê que toda aquela cidade está cercada com cavalos e cavaleiros, um grande exército. Ele volta e diz: ai meu Senhor, o que será de nós agora? O que nós faremos? Então Eliseu, ele diz para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que o que está com eles. Amados, enquanto aquele homem acordou para olhar com seus olhos carnais, Eliseu já tinha orado de madrugada. Deus já tinha falado para ele: haver um grande levante contra você, mas eu já enviei os meus anjos para te proteger. Então, quando o moço de Deus fala para Eliseu, quando ele sai, ele não olha para o exército, ele olha atrás do exército, porque atrás do exército estava a proteção para livrar aquela cidade, para livrar Eliseu. Só que Eliseu pede a Deus: abre os olhos do moço, abre os olhos do meu discípulo para que ele possa ver. Meus amados, quantas pessoas estão do seu lado cegos? Quantas pessoas têm andado na casa de Deus cegos? A pessoa tem aparência, a pessoa até esboça uma reação, mas não vê nada, não consegue sentir, não consegue ver o problema e ver a solução do problema. Muitas pessoas estão assim, outros só olham para o problema, mas não vê a solução. Tem gente que são tão materialista, tão carnal, tão centrado na adversidade, que ele não consegue ver a solução. E Deus tem a solução para aquele que crê. Então você imagina que Eliseu pede para abrir os olhos do seu discípulo e Deus abre. Quando Deus abre os olhos, ele vai ver então o monte cheio de carros, cavaleiros, anjos guerreiros que estavam lá naquele monte para protegê-los. Enquanto Eliseu pede para abrir os olhos do seu discípulo, agora ele vai pedir para cegar o seu inimigo. Amados, quantas das vezes nós temos que estar no azeite, na unção, preparado durante a noite e falar para Deus: Senhor, cega, emudeça os nossos adversários que têm se levantado. Eu quero falar para você que é servo de Deus. Amado, não basta ir para a igreja e ficar de pé lá na igreja. Não basta ir para a igreja e ficar sentado. Não basta dizer: eu quero estar lá na igreja. Para que você quer estar lá na igreja?
Você tem que estar lá para adorar o Senhor, para se revestir, para se fortalecer, para poder ser um canal de bênção na mão de Deus, para ser uma ferramenta de bom uso na mão de Deus. Mas então, você imagina que Eliseu pede para cegar os adversários. E eu quero dizer para você que não são poucos adversários que está sobre o Brasil, que cercaram a nação brasileira. Não são poucos adversários que estão lutando contra a nossa vida. O que nós temos que pedir? Nós temos que orar a Deus. Nós temos que clamar ao Senhor, vigiar mais durante a noite. Nós temos que orar mais, gastar mais o nosso tempo em oração, porque eu quero dizer que a maioria dos homens de Deus hoje que tem poder aquisitivo, que estão bem como que eu vou te falar, na mídia, que tem grupos de advogados, que tem dinheiro, estamos indo tudo em cima de lei, de lei, de lei, de lei. Vamos tentar quebrar isso, vamos tentar quebrar aquilo. Amado, a igreja brasileira, ela só sobreviveu no joelho. A igreja cristã evangélica, ela só cresceu nas orações. Homens que ninguém dava nada por eles, homens que não sabiam nem falar direito, eram homens que trouxeram a presença de Deus para esse país, que propagaram o evangelho, que esparramou a palavra de Deus, mas através de jejum, através de oração, através de vigília, através de noites em claros orando, montes, de uma caminhada com Deus. Essas pessoas eram extraordinárias. Extraordinárias. Nós estamos vendo a igreja cheia de pessoas ricas, nós estamos vendo a igreja cheia de advogados, mas eu pergunto, como que a igreja está caminhando neste século que nós estamos vivendo? Nosso país. Um país de sincretismo religioso. Um país que a liberdade religiosa tem sufocado a sã doutrina. Um país que nós devemos de olhar e falar: Deus, cega nossos adversários. Os adversários da igreja cristã são inúmeros. Mas eu quero dizer para você que maior é os que estão conosco do que os que estão com os nossos adversários. Do que os adversários que se levantaram contra nós. Mas Eliseu tinha vida de oração. Eliseu pediu a Elias, disse: eu quero a tua unção dobrada sobre mim. Eu quero uma capacidade maior para realizar milagre. Elias disse: que coisa difícil você me pede. Se você estiver ligado, se você me ver quando eu for tomado de ti, assim vai acontecer. Então você imagina que Eliseu ora a Deus e Deus cega aquele exército que foi contra ele. Ele disse: olha, vocês estão na cidade errada, essa não é a cidade, esse não é o lugar. Eu vou levar vocês até o lugar certo. Imagina Eliseu conduzindo aquele povo, aquele exército cego, que foi cegado pelo Senhor, até a cidade de Samaria. Quando chegou dentro da cidade, agora eles estão aprisionados. E Eliseu fala: Senhor, abre-lhe os olhos. Quando eles abriram os olhos, eles não tiveram nem como pegar espada, porque o rei de Israel já havia preparado uma emboscada, os cercou e eles não tinham como escapar. Aí o rei de Israel, naquele momento: vamos feri-los, vamos matá-los. E Eliseu disse: não, você não pode matar um prisioneiro de guerra que você prendeu com a tua espada e com o teu arco. Coloque pão e água para eles e mande-eles de volta. Não pague mal com mal, mas pague o mal com o bem. Quando o rei de Israel colocou um banquete para eles, o coração daqueles soldados mudaram. E a Bíblia diz: houve outras guerras contra a Síria. Ainda tem guerra até o dia de hoje. Mas nesse episódio, na história da vida de Eliseu, Deus deu livramento e deu paz durante um certo tempo contra os sírios. Porque o que aconteceu foi tão extraordinário que, amados irmãos, isso deixou Ben-Hadad de boca aberta, de queixo caído, de saber o que aconteceu. Ele poderia ter perdido um grande exército, mas aquele grande exército foi um testemunho
do milagre sobrenatural que aconteceu através da vida de Eliseu. O que Eliseu fez e como Eliseu poupou a vida deles. Meus queridos, eu quero convidar você. Talvez muita gente ainda não entendeu. A primeira perseguição contra a igreja brasileira está acontecendo agora. Agora. Alguns estados já abriu as portas com restrição, mas abriu. Mas tem muitas cidades mineiras, tem muitas cidades pro lado do sertão, que as igrejas não estão podendo abrir as portas. Vamos fazer um mapa geográfico. Vamos ver quem é que está administrando, que Deus ele serve e por que a perseguição contra o povo de Deus. Enquanto a gente estiver querendo usar, a faculdade, a teologia só, nós precisamos de orar e colocar os nossos adversários na mão de Deus. Falar: Deus, cega-lhes, cala, acorrenta, fazer o que tiver de fazer, mas está na hora da igreja mudar a sua jornada. Está na hora da igreja acordar. Jesus ele disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não estou dizendo que você vai passar a noite todo dia acordado, orando dia a dia, dia após dia, não. Mas você tem que estar focado no reino de Deus, diferente. A igreja está precisando voltar para o joelho de verdade. Os obreiros estão precisando de falar: Senhor, eu quero unção para expulsar demônio, para curar enfermo. Eu quero unção para pregar o teu evangelho. Os homens de Deus têm que parar com esse negócio de igreja light, de igreja bonitinha. Enquanto isso, o diabo está mandando ver. O diabo está arrebentando. Nós precisamos de colocar a nossa vida e olhar lá atrás. Lembra das igrejas pentecostal de 40, 50 anos atrás? Alguém com a mente cauterizada pode dizer: mas o povo mudou. Mas Deus não mudou. Olha, mas as pessoas estão mais informadas, mas a Bíblia não mudou. O projeto de Deus não mudou. Não tem reino de Deus se a pessoa não estiver liberta. Não tem milagre se a pessoa não se colocar na direção que Deus quer, no caminho que Deus quer. Por isso nós estamos vendo uma igreja doente. A maioria dos crentes com o seu diazepam dentro da bolsa, Rivotril dentro da bolsa. Por quê? Porque na maioria das vezes, amados, nós somos às vezes inspirados, excitados às demais coisas e não ao reino de Deus. Eu quero pedir a você, dentro dessa palavra, quando a gente olha para Eliseu nessa mensagem, nós estamos vendo um homem ligado literalmente com o Pai das luzes, com aquele que revela o profundo oculto, com aquele que o levantou quando ele pediu. Quando você pede a Deus, Deus vai exigir de você mais também. Ele disse: eu quero, ou Elias, eu quero essa unção redobrada. Elias falou: amém. Dura coisa você me pede, mas se você me ver quando for tomado, eu vou te dar. Você vai receber. Só tem um detalhe: você não vai ter que estar ligado agora, você vai ter que estar ligado a vida toda. A gente não pode esmorecer na nossa caminhada, nós não podemos esmorecer na fé. Nós não podemos andar vazios como tanta gente está andando, sem conteúdo espiritual. Não adianta curso, não adianta faculdade, se na maioria das vezes o que está acontecendo com a gente? A nossa família está se perdendo dentro da igreja. Nós queremos ganhar a casa do vizinho, mas estão perdendo a nossa casa. Nós estamos querendo ser bons do lado de fora, mas somos péssimos dentro de casa. A igreja começa dentro da nossa casa e ela ganha a cidade, ela ganha as ruas. Nós estamos precisando de pregar e de mostrar de que lado nós estamos. A gente não pode servir a dois senhores. Jesus disse: não dá para servir a dois senhores. Ou você vai magoar um, você vai, como se diz, não vai agradar um, vai desagradar o outro. Não dá para servir os dois do mesmo jeito.
Escolha desagradar o diabo e agradar a Deus. Escolha matar a tua carne e vivificar o espírito dentro de você. Por que nós estamos vendo? Amado, a gente vê a pessoa chorar por tudo. Chora porque está faltando dinheiro, chora porque o namorado não ligou, chora porque não pôde sair com A ou B, chora porque não pôde isso, chora porque não pôde aquilo, chora porque isso e aquilo. Amado, a pessoa só não está chorando por uma coisa, porque está longe da igreja. Porque está longe da igreja. Sabe, nada na minha vida está me incomodando mais do que ver a casa de Deus de porta fechada. Nada está me deixando mais triste do que ver a casa de Deus de porta fechada. Às vezes eu olho para pessoas que estão preocupadas com tanta futilidade e não está preocupado, amado. Nós estamos passando pelo estreito de Jeová. Nós estamos sendo peneirados. Nós estamos, amado, nós estamos passando por uma prova terrível. Terrível. Eu quero falar para você nesse momento, mude as suas atitudes. Você que está me ouvindo, pastor, há muito tempo, sabe, que eu não esquento mais a cabeça em ler a Bíblia. Eu estou meio devagar, pastor. Minha oração, pastor, é uma oração normal. O que é uma oração normal? A oração normal é 1 minuto de joelho, 3 horas no Facebook, 8 horas no Facebook, 6 horas no Facebook, WhatsApp o dia todo, sala de bate-papo. Amados, está na hora da gente começar a matar a nossa carne e vivificar o espírito. A Bíblia diz que a carne, ela milita, ela luta contra o espírito. E o espírito contra a carne. Não adianta uma pessoa dizer que estudou demais, que fez acontece, se ela não tem vida de oração. Nenhum homem, nenhuma mulher vai ser maior do que a sua vida de oração, do que a dignidade. Do que a dignidade. Nenhuma. Por isso eu quero falar para você uma coisa, está na hora. Está na hora da gente começar a jejuar mais, ir mais para o monte. Vamos orar no monte. Está frio, é isso e aquilo. Amado, o Espírito te aquece. Está na hora de reunir grupo de oração na sua casa. E alguém pode falar, mas Covid-19, que não sei o quê. Ô, meu querido, tem gente fazendo festa de aniversário, tem gente fazendo churrasco, tem gente fazendo tudo que não é. Tá errado, mas buscar a Deus é coisa de homem, de mulher de Deus, que é levantado para fazer a obra e não tem medo. E não tem medo. Tem gente querendo que abra shoppings. Isso eu falo até de crente, mas não tem coragem de ir para a igreja pagar um preço. Pagar um preço na presença de Deus. Não tem coragem de reunir como os irmãos de fé para orar para a igreja. Nós sabemos muito bem que, infelizmente, a maioria das lideranças políticas não serve a Deus. Não serve a Deus. Escarnecem, debocham. No entanto, quando nós pegamos o carnaval esse ano, nós vimos tanta falsidade que todos sabiam da Covid-19. Mas para ter carnaval, fronteira estava aberta, avião chegando, navio saindo, produtos entrando, produtos saindo, estava maravilha. Carnaval traz muito dinheiro. Carnaval traz muitos turistas. Passou o carnaval, pandemia, quantidade de doença que veio para o nosso Brasil, que vem todo ano, venéreas, sem contar as morais
os problemas que entram nesse país que é de dinheiro. Quero falar para você que está me ouvindo, filho. Sai da sala de bate-papo com gente que você nem conhece, vai pro joelho. Para de ficar ligando para aquele amigo, para aquela amiga que não pode te ajudar em nada, vai orar. Para de ficar caçando aquele caderninho de profeta para pedir socorro. Vão para o joelho. Procure saber do pastor da sua igreja, pastor, como que o senhor está? Como que está a sua família? Pastor, o que a gente pode fazer? Ei, irmão, porque tem muita gente abastada que está me ouvindo, mas também tem muitos homens de Deus humildes, como eu, humildes, que dá a vida por uma ovelha, que luta, e às vezes não tem valor. Parece que demônio não manifesta mais no corpo de ninguém na igreja. Parece que ninguém mais é suscetível a setas malignas. Né? E por isso as pessoas estão tão fracas espiritualmente. Eu queria que hoje você saísse dessa noite de quinta-feira, entrasse numa sexta-feira determinada a ser um crente diferente, a ser um verdadeiro cristão na presença de Deus. O Senhor Jesus ainda está realizando milagres. O Senhor Jesus ainda está fazendo uma grande obra. Uma grande obra. O Senhor Jesus ainda está fazendo uma grande obra no nosso meio. Ele quer fazer uma grande obra em nosso meio. Vai depender de quem? Vai depender de nós. Vai depender da gente crer, vai depender da gente se colocar na posição. Os anjos de Deus, eles não foram recolhidos, eles estão aí para operar a nosso favor. Está aí para operar a nosso favor. Está na hora da gente começar a clamar a Deus e a dizer: Senhor, eu quero os dons que está na Bíblia, como o Senhor usou o profeta tal, a profetisa tal, né? Usa a mim também. Como o Senhor deu ousadia, autoridade a fulano e ciclano, me dê também. E Deus vai dar. Deus vai abençoar. Amém? Eu quero pedir a você que está me ouvindo, olha bem a atitude de Eliseu. Ele diz que maior é o que está conosco do que o que está com eles no mundo lá fora. Perto de um homem tem 2 anjos acampados. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Não é um só, vou colocar 2. Imagina bem a quantidade de anjos que estão rodeados nos protegendo. Eu quero pedir a você nessa noite, coisa maravilhosa, é você poder ministrar o Espírito Santo na vida de alguém, através das imposições de mão. É você poder curar o enfermo em nome de Jesus. É você ser um bom conselheiro em nome de Jesus. É você manter a sua igreja viva no nome de Jesus. Está na hora, crente, de você dar fruto. De você dar fruto. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito você, toda a sua família, de uma forma muito especial. Se você crê nessa noite, você vai ver Deus tomar a sua família, tomar a sua vida. Você vai ver Deus te cobrir com o Espírito Santo. Só que tudo que você está vindo acontecer de ruim, saiba que Deus pode mudar de um momento para o outro, mas a igreja brasileira, a igreja cristã evangélica no mundo todo, ela tem que se posicionar. Está na hora. Está na hora de se posicionar de verdade. De verdade. Não está na hora de ir para monte para levantar vereador, prefeito. Está na hora de ir no monte pedir a Deus socorro pela nação. Socorro. Para que os demônios que têm manipulado
as nossas autoridades não venham acabar com esse país tão rico, tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Que Deus possa nessa noite injetar no teu coração essa palavra e te abençoar, te fortalecer, despertar. Eu quero fazer uma pergunta para você que tem 5, 10, 15, 20 anos que você está na presença de Deus. Você que é um obreiro, você que é um pastor que de repente está tão desanimado, está doente, está com a saúde fragilizada. Você que é um missionário, você que é um diácono. Eu quero fazer uma pergunta para você. Os sonhos que você tinha, a vontade, o desejo que nasceu no teu coração quando você chegou na igreja, a obra que você queria fazer é a mesma? Ou tudo aquilo foi arrancado do teu coração por causa das lutas, por causa das adversidades? Será? Foi tirado? Se foi tirado e você deseja que volte, ore comigo, clame comigo. Eu quero ler com você aqui 3 reflexões muito importantes. Diz assim, olha: não se trata de tentar provocar problemas. Enquanto você for honesto e articular aquilo em que você acredita como verdadeiro, alguém, em algum lugar, tornar-se-á seu inimigo, goste você ou não. A verdade é que todo mundo vai machucá-lo. Você só precisa encontrar aqueles por quem vale a pena lutar. Outra reflexão: você apenas subirá tão alto quanto a qualidade e a capacidade daqueles que seguram a sua escada. Posso orar com você? Vamos orar? Eu sei que você está cansado. Amanhã é dia de trabalho. E quero falar para você que às 9 da manhã, eu vou ver se o meu auxiliar, que está me auxiliando nessa área, né, Renato Fortes, ver se ele pode colocar uma mensagem para mim. Eu estarei dando um atendimento espiritual na igreja às 9 da manhã. Mas às 15h30, nós temos uma palavra ao vivo. Uma palavra ao vivo. Quero pedir a você, sempre que você ligar, né, que você compartilhar, quero pedir a você aí, se inscreva no nosso canal. Você vai estar sempre recebendo as mensagens que são gravadas. Estou praticamente por dia gravando 3 mensagens, às 9 da manhã, às 3h30 da tarde e às 10h30 da noite. Sempre, quase todo dia. E mensagem muito abençoada, porque é a palavra de Deus, não é nada criado por mim. Amém? Quero pedir a você que Deus te abençoe muito. Quero falar para você que Jesus, ele é maior do que a igreja. Mas a igreja, imagina a quantidade de responsabilidade que homens de Deus sérios têm. São aluguéis de igreja. As pessoas não estão pensando nisso. É como os pais de família que querem voltar a trabalhar, mas o Estado está mantendo o comércio fechado. Estão pensando o que da vida? Estão pensando que R$600 vai mudar a vida de alguém? Não. Estamos diante, ainda no fim desse ano, estamos diante de dor. E a dor vai ser maior causada pelo homem do que pelo vírus. Vamos orar ao Senhor por essa nação. Vamos orar a Deus por essa cidade. Vamos orar a Deus por esse planeta que está gemendo. Mas Deus é fiel para nos abençoar. É momento de oração. É momento de milagre. Fecha teus olhos. Se você está em casa, se você pode, chame Jesus agora para a sala da sua casa. Aí para esse quarto onde você está deitado agora. Porque eu quero pedir a Deus pela sua vida, pela minha vida. Querido Deus, eu quero, Deus, entregar em tuas mãos agora cada vida. Cada pessoa que está, meu Pai, ligado, Senhor, nesta ferramenta de comunicação. Essa pessoa que tem me acompanhado todos os dias, do começo ao final, Senhor, da programação.
Eu quero, Deus, entregar nas tuas mãos e peço, Deus, abençoa, fortaleça. Talvez, meu Deus, tenha um obreiro me ouvindo, tem um diácono, tem um pastor, que estão, meu Pai, me ouvindo, talvez um membro de uma igreja, meu Pai, e membros da nossa igreja, que precisa, Deus, urgentemente de um fortalecimento espiritual. Querido Deus, eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor, a nossa irmã Magna, meu Pai Rodrigues. Eu peço por toda a sua casa, eu peço pela vida do Wellington Paulo dos Santos, Pai, por toda a sua família. Eu quero entregar a nossa irmã Eliane, toda a sua casa. Peço, Deus, pela vida do Renato Fortes, Ana Paula, a Mariana, toda a sua família, Rafaela. Eu quero, Deus, entregar, Senhor, o nominato, o Alex, a Tatiana, lá no Carlos Chagas. Peço pela Rosiane, pelo Heleno e a nossa irmã Sebastiana, Pai, que é sogra da Rosiane. Eu quero, Deus, entregar também o Felipe, que é sobrinho da Rosiane. Eu apresento, meu Deus eterno, nesse momento, cada vida. Todos, meu Deus, que estão ligados, meu Pai, nesta oração, eu quero entregar, Senhor, na tua mão, nesta hora tão especial, a nossa irmã Selma, Senhor. Toma ela em tuas mãos, abençoa o Pedro, a Brenda, abençoa, meu Pai, todos os projetos de vida. Eu entrego, Senhor eterno, em tuas mãos nesse momento, cada vida que está recebendo essa oração, orando junto conosco. Pessoas, meu Deus, que tinha horas de oração, pessoas, meu Deus, que lia tanto a Bíblia, pessoas, meu Pai, que acreditava nas profecias, nas revelações, pessoas tão usadas como conselheiros na tua casa, pregadores do evangelho, levitas, meu Pai, e hoje, meu Deus, estão tão desanimados. Meu Deus, há pessoas que batizaram há pouco tempo atrás, e por causa, Senhor, dessa pandemia, por causa das igrejas fechadas por decreto municipal, algumas pessoas, meu Pai, estão até mesmo afastadas, ó Deus, Senhor, da tua casa, e não tem forças para voltar, meu Pai, não tem forças nem para pedir ajuda. Eu quero entregar esse pai de família, esta mãe de família, eu quero entregar esta pessoa que precisa de uma carga, meu Pai, da unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu te peço, meu Deus, que nessa noite, que nasça homens como Eliseu, que nasça homens como Elias, como Isaías, que nasça mulheres como Débora, como Hana, que nasce, ó Deus eterno, mulheres como Maria, e como Maria Madalena, meu Pai, depois que se converteu ao Senhor, mulheres, ó Deus, que serão missionárias, meu Pai, que trabalharão na tua obra, que ganharão, Senhor, outras pessoas para ti, que povoarão o reino de Deus. Eu quero, meu Deus, entregar esta família que por causa da pandemia, que por causa, meu Pai, talvez de um erro de um irmão, essa pessoa esmoreceu na fé, essa pessoa desanimou na fé. Eu quero entregar nas tuas mãos agora e peço, levanta o que está abatido, caído, em nome de Jesus. Meu Deus, neste momento, eu te peço que uma unção de poder desça sobre esta casa, esta empresa, e esta vida seja restaurada no nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Filhos eternos, vamos estar orando a Deus pelas igrejas, vamos estar orando a Deus por tantos irmãos que estão abatidos, doentes, pastores, homens de Deus que não têm aguentado o baque, empresários que não têm suportado, pais de família, mães de família que estão extremamente tristes e chateados. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha tocar na sua vida. Se de repente você convive com alguém que foi contaminado com a Covid-19, alguém que está enfermo, talvez até perdeu alguém, que Deus te abençoe, te console, te dê força, e que Deus te honre, unge suas mãos para que você seja muito abençoado. Em nome de Jesus, seja um canal de bênção. Eu te peço, a partir de hoje, deseja. Você só vai receber de Deus aquilo que você desejar. Se você desejar ter uma unção extraordinária para fazer a obra de Deus,
assim fará na sua vida. Uma boa noite para você, um bom dia, uma boa tarde, dependendo de onde esta mensagem estiver chegando. Que Deus possa abençoar muito você e toda a sua casa, honrar você e te levantar e te colocar, não no mesmo lugar, mas num lugar muito melhor, porque a glória da última casa, ela é maior do que a primeira. Uma boa noite e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.